Oi, gente, tudo bom? Oi, tudo bom? Essa é a tomada 3 dessa tentativa de gravação. Agora vai. A gente gravou a primeira vez o encontro aqui, só que eu esqueci de abrir o microfone, né? Então a gente gravou o tempo todo sem poder ouvir nenhuma palavra. Quando foi editar, tava mudo. Aí a gente começou a gravar de novo agora há pouco, e aí como a gente já tinha ido até o final, tava tudo no fim, né? Então, terceira tentativa, agora vai. Take 3. Como é que vocês estão? Tudo bem? E aí, como é que vocês estão? Espero que vocês estejam bem. Espero que, né, a gente não se fala já tem um tempinho. Vocês continuam no nosso coração, né? Todo mundo junto. Vamos lá. Mesmas coisas, mesmas explicações do encontro anterior. Esse encontro tá gravado, a gente está falando aqui gravado, só que a gente vai estar conversando com vocês aqui no chat, aqui embaixo. Aqui embaixo a gente está ao vivo, né? Então, se tiver alguma dúvida, quiser falar alguma coisa, a gente está aqui para conversar. Aqui em cima é gravado, então já fica o oi para todo mundo, abraços, né? Bem apertado. Isso, de muita saudade, né? Mas a gente vai fazer o encontro no mesmo formato do último encontro que a gente fez. Com a diferença de que a gente pensou numa tela diferente dessa vez, né? A gente vai aparecer aqui, falar com vocês, tem a câmera, mas a ideia é usar também uma apresentação de slide, né? Então a gente está trabalhando aí em umas formas, tentando encontrar o melhor método para a gente ter os nossos bate-papos, tá? A gente espera que esse encontro seja bastante produtivo. E a gente vai conversar hoje sobre o isolamento social, o momento que a gente está vivendo, e paz. Na verdade, muito mais paz do que qualquer outra coisa, né? Só que paz do ponto de vista cristão. E aí, já que a gente vai falar de paz, vamos iniciar nosso encontro rezando, só que a gente vai fazer uma oração um pouquinho diferente, a oração de São Francisco. Vamos começar? Estamos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Uma coisa. Mesma coisa do encontro passado, nosso retorno tá para cá, então vai rolar às vezes, ao invés de a gente olhar para você, a gente ficar olhando para nossa tela, tentando ver o que foi que a gente escreveu, tá bom? A oração de São Francisco. A gente vai fazer essa oração, gente, só que a gente achou ela na voz da Maria Bethânia, cantada, a gente achou bem bonito, e aí a gente vai usar ela pra gente rezar junto, tá bom? Vamos lá? Senhor, fazei-me instrumento de vossa paz. Onde houver ódio, que eu leve o amor. Onde houver ofensa, que eu leve o perdão. Onde houver discórdia, que eu leve a união. Onde houver dúvida, que eu leve a fé. Onde houver erro, que eu leve a verdade. Onde houver desespero, que eu leve a esperança. Onde houver tristeza, que eu leve a alegria. Onde houver trevas, que eu leve a luz. Ó Mestre, fazei que eu procure mais consolar que ser consolado, compreender que ser compreendido, amar que ser amado, pois é dando que se recebe, é perdoando que se é perdoado, e é morrendo que se vive para a vida eterna. Amém. Amém. Essa oração é bem bacana para guiar o nosso encontro, porque ela fala da paz sob essa perspectiva da paz cristã, né? Fazer as coisas. Mas vamos lá. Para ajudar a gente também, a gente tem uma leitura bíblica que a gente vai fazer. Então o nosso encontro vai ser baseado nessa oração de São Francisco
E nessa leitura bíblica que a gente vai fazer agora, a gente vai ler o Evangelho de São João, capítulo 14, versículos do 26 até o 28a. Lembrando que a gente pode dividir os versículos em parte, então por isso que tem A, B e C. O A é o comecinho do versículo, né? A gente teve um encontro que a gente conversou sobre como encontrar as coisas na Bíblia. Vou convidar você a acompanhar com a gente aqui na tela, e aí depois você pega na sua Bíblia para dar uma olhada também. Vamos ler? Mas o advogado, o Espírito Santo que o Pai vai enviar em meu nome, ele ensinará a vocês todas as coisas e fará vocês lembrarem tudo o que eu lhes disse. Eu deixo para vocês a paz, eu lhes dou a minha paz. A paz que eu dou para vocês não é a paz que o mundo dá. Não fiquem perturbados, nem tenham medo. Vocês ouviram o que eu disse. Eu vou, mas voltarei para vocês. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Bom, gente, esse trecho, a gente reza ele toda a missa, né? Durante a oração eucarística a gente reza, né? Senhor Jesus Cristo, que dissestes aos vossos apóstolos, eu vos deixo a paz, eu vos dou a minha paz. E esse trecho é bastante interessante porque Jesus diz que ele vai dar a paz, mas não é a mesma paz que o mundo dá. Do mesmo jeito que a palavra amor e algumas outras palavras, durante o tempo a gente vai pervertendo elas, a gente vai diminuindo o significado delas, a paz também sofreu com isso. Com o passar dos anos, a gente foi reduzindo o significado de paz. Então, a paz, do ponto de vista cristão, não é só a ausência de guerra, de conflito. É isso também. Isso é uma parte da paz. Mas a paz é mais do que isso. A paz que vem de Deus, a paz que Cristo dá, né, a paz que a gente acredita, ela é um fruto do Espírito Santo. Lembra, lá nos primeiros encontros, antes da gente falar do creio, a gente conversou sobre os frutos do Espírito Santo, né, sobre dom, sobre fruto, e a gente falou que quanto mais próximo de Deus a gente chega, quanto mais a gente convive, quanto mais a gente está na presença de Deus, mais a gente vai semeando esses frutos. Eles são sinais visíveis em nós do que Deus deseja para a gente. E um deles é a paz. Mas uma paz do ponto de vista verdadeiro, uma paz que vem da certeza de quem é Deus na nossa vida, e uma paz que significa manter os olhos sempre em Deus. E aí, nessa perspectiva de que a paz não é a mesma coisa, não, né, do jeito que o mundo diz, e a nossa paz é mais do que a paz que o mundo dá, a gente colocou aqui um pouco sobre a paz e medos, né? Paz e incertezas. A gente está vivendo um momento agora em que as coisas estão muito diferentes, né? A gente está vivendo um momento que é bastante diferente de tudo que a gente está acostumado. A questão de isolamento social, a questão da organização da sociedade. E, bom, enfim, gente, todas essas coisas tendem a nos deixar preocupados, a nos deixar com medo, a nos deixar receosos. E aí a gente quer começar dizendo que tudo isso é normal. Sentir esse tipo de coisa é completamente normal. Nós somos humanos e todas as vezes que as coisas fogem do nosso controle, a gente tende a sentir medo. O medo é uma reação natural, é uma reação que nos deixa alerta, que nos deixa preparados. Então, sentir esse tipo de coisa não quer dizer que a gente está longe de Deus. Ao contrário, só quer dizer que a gente é ser humano. O que não pode acontecer, o que não deve acontecer, é que esses sentimentos tirem a nossa paz. E é estranho, né, a gente dizer que é possível sentir medo, sentir receio e ter paz ao mesmo tempo. Mas eles não são contraditórios, né? Todos esses sentimentos que afloram dentro da gente, eles não tiram a nossa paz. Porque a nossa paz, ela vem da certeza de que a morte não tem a última palavra, né? As coisas vão dar certo no final, porque Cristo ressuscitou. Aleluia, né? A gente colocou aqui. A gente está no tempo da Páscoa, né? Domingo agora foi o domingo de Páscoa nesse ano. E a Páscoa para nós católicos, ela é tão importante. Essa certeza da ressurreição, ela ecoa tanto na nossa vida que a festa da Páscoa ela é imensa. Essa semana, essa primeira semana inteira, a gente chama de oitavas da Páscoa.
Então, todos esses dias, toda essa semana, a gente continua celebrando a Páscoa. Desde a vigília pascal até agora, a gente está celebrando que Cristo ressuscitou. Essa certeza é importante para a gente. Como dizia São Paulo, se Cristo não tivesse ressuscitado, a nossa fé seria vã. Mas como ele ressuscitou, a gente pode acreditar em todas as coisas, né? Porque ele vive, eu posso crer no amanhã, né? Tem uma música que canta. E aí, a Páscoa continua sendo tão importante que depois dessa oitava pascal, né, a gente vai passar 7 semanas ainda, né, falando de Páscoa. Né? A gente tem 7 semanas da Páscoa. Para a igreja, a Páscoa se estende durante todo esse tempo. Durante essas 7 semanas, a gente vai ver Jesus se encontrando com os discípulos, como que foi a vida deles depois dessa ressurreição, até chegar na festa de Pentecostes, 50 dias depois da Páscoa, em que o Espírito Santo desce sobre os apóstolos e aí a igreja é inaugurada. Aí eles vão ter coragem de falar, eles vão anunciar Jesus, aí é uma maravilha só, né? A gente chega no que a gente é hoje. Então, é muito importante a gente viver esse período de Páscoa. A gente viveu profundamente a Quaresma, né? Esse momento de introspecção, de olhar para a gente como a gente pode ser melhor. E aí agora a gente vive um novo momento, que é de olhar para o Cristo e ver como, seguindo ele, a gente pode ser melhor. E um dos frutos desse estar perto do Cristo é a paz. A certeza de que, no final, é sempre a palavra e a vontade dele que vai reinar. A gente pegou uma frase aqui de São Paulo, né? Sobre essa questão de não se manter preso ao medo, que São Paulo diz que tudo concorre para o bem dos que amam a Deus. E aí essa frase é o cerne, é o núcleo daquela ideia de divina providência. Eu falo de divina providência todo encontro, né? Toda vez que a gente se encontra, todo lugar eu falo de divina providência. Mas é porque a nossa fé católica está muito baseada nisso. O que é divina providência mesmo? É a certeza de que Deus age na história. Ele se usa da história, inclusive do mal, para gerar coisas boas. Então, mesmo coisas que Deus não sonhou, que Deus não planejou, assim, que não saiu do coração dele, essas coisas são usadas para fazer o plano dele acontecer. Por exemplo, essa pandemia que a gente está vivendo, esse momento de profundo estresse, esse momento bastante difícil, com certeza não foi um momento sonhado por Deus. Mas Deus com certeza vai se utilizar dele para fazer da gente melhor. E isso é o que a gente chama de divina providência. Isso é o que São Paulo vai dizer, que tudo concorre para o bem dos que amam a Deus. E aí, a gente pegou um pedacinho do Catecismo, número 2015, para discorrer um pouquinho sobre isso. Essa parte aí que está escrito. Ele diz que o caminho da perfeição passa pela cruz. Obrigatoriamente, para a gente progredir como cristão, para a gente chegar ao céu, a gente precisa passar pela cruz. Não dá para fugir. E aí a fé católica ela é muito ligada a isso. É até engraçado, porque nós católicos sempre somos muito ligados pela cruz. Então, os mártires, né? A gente tem muitos mártires na igreja, a gente tem histórias de santo como São Francisco da Oração, que abre mão de tudo para seguir a Deus. E aí é uma coisa interessante, porque a gente abraça a cruz, mas não porque a gente deseja o sofrimento. Seria loucura, né? Ou os próprios documentos da igreja vão dizer isso, que o bom cristão não deseja o sofrimento. Mas a gente tem tanta certeza que dele Deus vai tirar um bem maior, que a gente abraça ele, né? A gente se entrega a ele. Um exemplo disso, para quem conseguiu assistir o filme da Paixão de Cristo, é que quando Jesus é sobrecarregado pela cruz, ele abraça ela. E aí é interessante que o outro ladrão que está do lado fala, você é louco, você abraça a cruz, né? E antes disso, a gente vê que na noite anterior, Jesus estava rezando, pedindo que, se possível, esse cálice passasse, fosse afastado dele. Então ele não queria o sofrimento, né? Sofrimento, não desejava ele. Mas ele desejava a salvação que viria daquele sofrimento para as pessoas. Então, ele abraça a cruz, né? É uma cena muito simbólica, ele abraça ela porque ele vê a salvação, apesar dele não querer o sofrimento que vem dela. E esse é o nosso chamado para esse momento. Apesar de a gente não querer o sofrimento, apesar de a gente rezar para Deus ter misericórdia do mundo e cessar o quanto antes essa pandemia, a gente acredita que dela vai sair coisas boas. A gente acredita que ela é uma oportunidade para a gente ser melhor.
Dentro disso, e dentro da ideia de medo, é importante a gente entender que todas as reações das pessoas são válidas, né? A pessoa fica com medo, a pessoa fica com medo do que vai acontecer depois, ela fica com medo do que vai acontecer agora, será que vai ser o fim? Tudo isso é válido, mas a gente tem que estar nessa perspectiva de que só vai acontecer o que Deus permitir, só vai acontecer as coisas da melhor maneira possível. Nem sempre a melhor maneira é o que a gente gostaria, mas Deus sempre vai cuidar da gente. O catecismo vai continuar dizendo que a perfeição acontece, esse caminho de perfeição, de começo em começo. E por começos que não tem fim. O que ele quer dizer? Que a nossa vida ela vai ser sempre, né, ficar voltando nas coisas, ela sempre vai ser novos desafios, novos momentos difíceis, outros momentos fáceis, momentos de alegria, momentos de dificuldade, e é a soma desses momentos que vai nos conduzir até Deus. Só que isso nunca acaba. Durante toda a nossa vida, durante toda a nossa caminhada até Deus, a gente vai passar por isso. É parte do processo e é parte do caminho desejado por Deus. Lembra da nossa conversa de que Deus quis um mundo em evolução? Então, nós também estamos nessa evolução. E aí, tudo o que acontece faz parte desse caminho sonhado por Deus. Beber água. A voz está falhando, né? 3 vezes falando. Pausa para água. Obrigado, Ju. Vamos lá, continuando. E aí um ponto importante. Se a paz é um fruto do Espírito Santo, é um dom de Deus, ela é uma graça. E aí, como diz a Ju, é graça de graça, né? É Deus quem quer dar ela pra gente. É Deus quem entrega a paz. Não é mérito nosso, né? Não é da gente que vem essas coisas. A paz, assim como os outros dons de Deus, a fé, a esperança, né? Todas essas coisas, elas vêm da própria vontade de Deus de querer estar com a gente. E Ele quer estar com todo mundo. Como que isso acontece? Quanto mais a gente se aproxima de Deus, mais a gente é preenchido das graças, dos dons que Ele nos dá. Então, quanto mais perto a gente estiver de Deus, mais essas coisas vão preencher a gente. Mais a gente vai sentir essa paz, mais a gente vai se sentir melhor nesses momentos. Um parênteses aqui, um pensamento interessante, é que a gente precisa entender que nós somos diferentes. É como se cada um de nós fosse um recipiente diferente. Então, se você tentar encher um copo de água, uma garrafa d'água, uma caixa d'água, uma piscina, daquelas de casa lá de 1000 litros, uma piscina olímpica, cada um deles vai precisar de uma quantidade diferente de água para ficar cheio. Nós também somos assim. Cada um de nós precisa de uma presença de Deus diferente, uma quantidade dessa presença diferente para nos preencher. A questão é que Deus preenche todo mundo, essa é a vontade dele. Ele chama todo mundo, né? Ele quer que a gente esteja perto para preencher a gente, e aí cabe a gente se entregar a isso. Lembrando que mesmo essa entrega, mesmo essa vontade de estar perto de Deus, é Ele que coloca no nosso coração. Lembra que a gente conversou disso lá no começo do Creio? Que todo ser humano é capaz de Deus, todo ser humano tem aquela centelhinha lá no fundo do coração que te chama para algo maior, que a gente nem entende o que é, né? Que é essa vontade de voltar para Deus. Então, essa vontade de ser preenchido. É Deus, desde o começo, que nos chama. É Ele que faz o primeiro movimento, né? É Ele que veio para nos salvar. E é por esse movimento dele que a gente vai se aproximando. Como que se aproxima de Deus? Rezando sozinho, rezando juntos, lendo a Bíblia, lendo os documentos, o magistério da igreja, todos meditando a palavra de Deus, participando das missas, dos sacramentos, né? Mesmo televisionadas, né? Em todos esses momentos a gente consegue se aproximar de Deus. Quanto mais a gente está na presença dele, mais a gente se aproxima. E aí mais ele consegue ir preenchendo a gente. E aí vem esse sentimento de paz. A gente conversou, quando a gente falou que Deus era um Pai todo-poderoso, que dificilmente você vai ver um cristão desesperado, né? No sentido de não ter mais esperança. Dificilmente você vai ver um cristão que está tendo uma vida de oração, olhar para as coisas e falar: ah, não tem jeito, está dando tudo errado, né? É o fim. Por quê? Porque essa presença de Deus nos dá a certeza de que é a vontade dele que reina, de que ele é soberano. De novo,
Isso não quer dizer que você não vai encontrar um cristão com medo. Isso não quer dizer que você não vai encontrar um cristão pensativo, né? Ai, o que vai acontecer no dia de amanhã? Mas ele sempre vai ter certeza de que seja lá o que aconteça, continua nas mãos de Deus, né? Deus não perde a mão da história nunca, jamais. Lembra? A chave para entender a religião é lembrar que Deus é um Pai todo-poderoso. Todo-poderoso. Ele pode fazer qualquer coisa, né? Essa é a grande graça, né? Se a gente lembra disso, tudo vai ficando mais fácil. A gente consegue passar pelas situações melhor. Então, o grande convite desse encontro é esse. É que a gente se aproxime de Deus para poder viver a paz nesses momentos. Só que a paz verdadeira. A paz que brota no coração daqueles que têm esperança, que têm fé, que sabem que Deus está no controle da história. Lembrando uma coisa que São Paulo diz aos Romanos, que a gente só pode ter esperança naquilo que a gente não vê. Porque se a gente vê, é certeza, não é mais esperança. Então, até esse caminho de às vezes passar pelas dúvidas, as incertezas, fazem parte do projeto de Deus para a gente poder chegar até Ele, né? Fazem parte de desenvolver essa fé de que a gente precisa. Porque se Deus já aparecesse na glória e tudo, né? A gente não ia ter escolha, né? Quem que vê na glória de Deus ia escolher outra coisa, né? Então, tudo isso faz parte do caminho da fé. Seguindo, falando que Deus cuida de todas as coisas, falando que tudo está na mão de Deus, falando em divina providência, né? A gente pode ser tentado a acreditar que a paz é ficar passivo. Eu vou ficar agora de boa, porque Deus que vai fazer tudo, tá tudo nas mãos de Deus, só vai acontecer o que Deus quer, então eu não vou fazer nada mais, vou ficar aqui só esperando Deus fazer. Olha que beleza, né? Não é isso, gente. A paz cristã, ela mexe com a gente, ela leva a gente a fazer as coisas. A gente passou pela quaresma, né, há pouquinho tempo. Na quaresma a gente acompanha os 40 dias de Jesus no deserto, né? E aí tem um momento em que o diabo, para tentar Jesus, ele cita o Salmo 90, né, dizendo que se atira daqui do alto porque está escrito que os anjos vão te carregar nas mãos para o seu pé não tropeçar em nenhuma pedra. E aí Jesus responde, mas também está escrito, não tentarás o Senhor, seu Deus. O que isso quer dizer? Deus está no controle das coisas, mas ele age sobre o humano, sobre o que é natural. Ele criou o mundo com regras específicas, e essas regras precisam ser cumpridas. Nesse momento que a gente está vivendo de pandemia, por exemplo, a gente precisa manter as regras básicas, né? Lavar a mão, cobrir o rosto quando tossir, não ficar fazendo aglomeração, né? Manter a distância possível. Então, todas essas coisas, elas fazem parte dessa paz, né? Se preparar para o que vem, se preocupar com como vão ser as coisas, fazem parte dessa paz. Porque Deus quer usar a nossa inteligência, a nossa humanidade, as nossas mãos para mexer no mundo. Essa paz vai ser parte também depois que tudo isso passar. O mundo, a gente conversou disso em outro encontro, vai precisar de pessoas caridosas, vai precisar de pessoas dispostas a ouvir, vai precisar de pessoas dispostas a rezar pelos outros, a se movimentar. Então, ser um bom cristão, né, viver essa paz, vai exigir bastante da gente agora e também depois desse momento, né? O amor de Deus é um amor exigente. E aí, a oração de São Francisco explica isso muito bem, porque ele vai dizer várias coisas, né? Primeiro ela começa dizendo que eu seja instrumento da paz, né? E aí ele vai dizendo que Deus me leve nos lugares onde tem ódio, onde tem erro, onde tem dificuldade, para que nesses lugares eu possa levar amor, possa levar verdade, possa levar a fé, né? Ele vai terminar dizendo que eu fique mais feliz em consolar do que ser consolado, né? Então, essa oração sintetiza bem o que é a paz cristã. A paz cristã é ação, né? É se colocar a serviço. E a gente pode se colocar a serviço de várias formas, né? A gente tem as pessoas que se põem a serviço em oração, as pessoas que se põem a serviço doando, né? Existem várias formas e a gente precisa estar atento ao que Deus pede da gente. Sobre isso, de que Deus age na nossa humanidade, a gente precisa fazer a nossa parte, e principalmente de que a fé não tira a nossa humanidade. Eu lembrei de uma historinha ontem, a Ju sugeriu que contasse aqui,
que é a história de um monge, né? Ela exemplifica bem essa questão de que às vezes a gente quer fugir da nossa humanidade. É o seguinte, esse monge estava andando pelo mundo, fazendo as orações dele, né? Andando recluso, porque ele queria encontrar Deus. Então ele ia caminhando, rezando, passando pelos lugares, e de tempo em tempo ele precisava pedir abrigo, né? Nas casas. Aconteceu dele estar num lugar bem isolado, e nesse lugar tinha uma única casa onde ele pediu esse abrigo. Nessa casa morava uma senhora, e essa senhora tinha um empregado. Então morava só as duas ali, e o monge foi pedir abrigo nessa casa. A senhora autorizou ele a ficar, deu um quarto para ele, o monge foi para o quarto para dormir, para descansar. E a senhora quis testar o monge, quis ver se ele era realmente um homem de Deus, um homem de oração. E aí ela sugeriu à empregada, que era bem jovem, que fosse tentar seduzir esse monge. E ela aceitou. Foi lá, foi até o quarto, conversou com ele, disse que tinha achado ele muito bonito, etc, etc. E aí o monge olhou para aquela moça e respondeu: não adianta, moça. Eu sou como uma pedra dura e fria. O mato pode crescer ao meu redor, mas ele nunca vai conseguir penetrar em mim. Aí a moça juntou as coisas dela e foi embora contar para a dona da casa. Quando ela contou isso para a dona da casa ouviu, foi até o quarto e expulsou o monge da casa a vassouradas. Né? Mas como assim? O monge ele fez o certo, né? Ele não cedeu. Mas o que acontece? Aquela mulher, quando expulsou o monge, disse para ele que ele não tinha entendido nada de Deus. Que sim, ele precisava manter a castidade dele, precisava manter os votos dele, mas ele não podia se tornar a pedra dura e fria. Né? Ele podia ter recebido aquela menina de outro jeito, ter explicado para ela da castidade, a beleza que tinha no voto dele, né? E não simplesmente expulsado ela com arrogância. Esse é um perigo, quando a gente vai se aproximando de Deus, de a gente achar que é melhor do que os outros de alguma forma, ou de a gente se cobrar demais também e esquecer que Deus age no nosso humano. E aí isso tem tudo a ver com o que a igreja sempre acreditou sobre o evangelho. Né? A formação patrística dos primeiros padres da igreja, né? O que a gente chama de os pais da igreja, eles sempre acreditaram que o evangelho se baseava num tripé. O evangelho é a bondade, ele é a beleza e ele é a verdade. Se eu tirar qualquer uma dessas coisas, ou se eu ficar só com uma dessas coisas, não funciona. Se eu imaginar que Deus é só bom, Jesus veio, morreu por mim, porque ele é muito bom, perdoa os meus pecados, e eu posso fazer o que eu quiser agora, né? Porque Deus é bom, não vai funcionar, não é assim. Se eu pensar só que, que lindo, Deus desceu, se fez homem, morreu por mim, que beleza, e eu não fizer nada, não vai rolar também. E se eu ficar só na verdade, Jesus veio, Deus, a gente tem que ser correto, e esquecer que isso é bom, esquecer as outras coisas, vai ser muito pesado, eu não vou aguentar e também não vai funcionar. Então, viver na presença de Deus é sempre encontrar o equilíbrio nessas três coisas. Viver a verdade, né? Querer fazer o bem, viver a bondade, né? Lembrar que o evangelho é sempre bom, Deus se doa por bondade, e lembrar que tudo isso é muito bonito, né? E essa beleza que nos move. Se a gente junta essas três coisas, a gente consegue enxergar a presença de Deus em todos os lugares. E esse é o nosso convite nesse encontro, né? É o nosso convite para você e para a gente também, que Deus nos ajude a viver essa paz que emana da certeza de que Ele é Deus. E aí, como a gente reza no Pai Nosso, seja feita a sua vontade, assim na terra como no céu. A certeza de que é a vontade de Deus que vai sempre reinar. Amém? Amém. É isso. É esse o nosso encontro, gente, né? A gente espera que vocês estejam bem, que vocês estejam convivendo bem aí, aproveitando esses momentos em família, rezando, né? Como a Ju sempre pede, a gente pede para vocês, manda foto pra gente. A gente tá com saudade, né? Saudade de rir, de conversar com vocês, né? De todos os momentos que a gente tem juntos, é sempre tão bacana, né? E aí, enfim, tomara que Deus abençoe muito as nossas vidas, enche a gente dessa paz, que Ele minimize esse momento, né? Que seja só o suficiente mesmo para que a vontade dele seja feita, que o mundo logo, logo retome as atividades, mas que, acima de tudo, que a gente volte melhor, né? Que Deus possa agir profundamente dentro da gente. Antes da gente fazer a oração final, quero fazer uma dinâmica com vocês, né?
Eu não vou ver, mas eu espero que vocês cumpram, tá? Faz o seguinte, estica o braço para frente. Braço, outro braço. Esticou? Bem? Agora cruza ele assim, ó. E se abraça bem forte, ó. Esse é o nosso abraço para vocês. A gente não pode se abraçar fisicamente, mas um abração, gente. Fiquem com Deus. Deus abençoe muito, muito, muito. E pra gente encerrar, já que a gente está falando que a paz é dom do Espírito Santo, vamos pedir o Espírito Santo sobre todos nós, sobre todo mundo? Vamos lá? Vamos encerrar? Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. Tchau, gente. Tchau, tchau. Fique com Deus. Até Beijão. mais. Tchau, tchau, tchau. Até a próxima.